amigos runners, tudo bem com vocês? Vocês já devem ter visto que nas competições aí, como a Libertadores da América, jogadores de futebol têm muitas dificuldades quando vão jogar em países como a Bolívia, que tem times aí que jogam a 4.000 metros de altitude, 3.600 metros, como a cidade de La Paz. E esses jogadores, eles acabam indo dias antes para conseguir acostumar o corpo com relação à altitude, né? E muitas vezes a gente vê jogadores, né, depois da partida, indo para o banco de reservas ali, tomando um pouco de oxigênio. E com relação a corredores, será que a altitude ela traz bastante benefícios para quem está buscando performance? Ou será que ela traz malefícios para os atletas que estão buscando resultados? Por isso que hoje eu direcionei essa pergunta aí ao nosso personal running, Beto Cianfarani, o que ele acha da altitude, né? O que ele acha dos corredores aí que vão para regiões de altitude para estar buscando performance. É benéfico ou não é benéfico? Fala aí pra gente, Beto. Salve rapaziada, Beto Cianfarani, treinador de corrida. Hoje eu vim falar do seguinte assunto: qual que é o benefício do treinamento em altitude para os corredores? Bom, é uma estratégia muito utilizada nos últimos tempos, principalmente para corredores de longa distância, né, que vão para a altitude pensando em ter essas alterações fisiológicas promovidas pela altitude, beneficiando e evoluindo o seu condicionamento, principalmente cardiorrespiratório, para a sua prova. Pensando no seguinte assunto: na altitude, a pressão e a densidade do ar é menor, e isso causa, de certa forma, induz o organismo a ter uma alteração no ritmo cardíaco. Essa alteração, quando o indivíduo entra, o organismo começa a ter uma produção maior de hemácias, né? Que é aquilo que vai transportar o oxigênio para todo o corpo. Os estudos mostram que a partir de 1.200 metros você já tem esse estímulo, essa circunstância, né, de ter esse decréscimo na questão cardíaca e também esse aumento na produção de hemácias, então 1.200 metros, né? O que os estudos mostram é que é necessário fazer uma aclimatação, né, principalmente, né, alguns dias de aclimatação com treinamento leve. Nessa aclimatação já começa a ter um processo de adaptação e estimulação do hormônio EPO, que é um dos responsáveis pela produção das hemácias. E esse aumento das hemácias é o objetivo dessa estratégia promovida. O que se orienta normalmente? Nesse tipo de treinamento, principalmente no início, não é interessante o atleta treinar sozinho, pelo risco dessa adaptação. Às vezes pode ter algum mal-estar, então eles indicam não treinar sozinho. Pensando nessa adaptação, algumas circunstâncias vêm sendo colocadas também para improvisação, como treinos em câmaras, utilização de máscaras, tudo isso pensando simular essa diminuição da concentração e densidade do ar para promover essa adaptação no organismo. Então é uma estratégia muito utilizada nos últimos tempos, e que os atletas de alta performance escolhem bastante para estar causando essa adaptação nessa produção e utilização, né, no transporte do oxigênio, tá certo? Valeu! Muito obrigado pela resposta, Beto. Então, como vocês puderam ver, os treinos na altitude, eles são benéficos para os corredores que estão buscando performance, porque uma vez na altitude, a altitude vai fazer o corpo estar produzindo mais glóbulos vermelhos, então o corpo ele vai acabar ficando mais forte, vamos dizer assim, para quando o corredor tiver em um local com menos altitude, né? Então por isso que muitos atletas de elite
Então o Beto deu alguns exemplos, mas aqui eu já entrevistei atletas como Wellington Cipó, Sirlene Pinho, Ronaldo da Costa, e todos eles falaram que em algum momento, para alguma prova, eles foram treinar na altitude justamente buscando esse ganho de performance, fazendo com que o corpo comece a produzir aí mais glóbulos vermelhos e eles tenham esse ganho aí de resultados, né, com os treinos de altitude. Bom, eu já tive um exemplo de estar correndo na altitude. Em janeiro de 2019 eu fui para Bogotá, na Colômbia, né, a trabalho. Eu fiquei de segunda a sexta-feira e na terça-feira eu acabei correndo ali por Bogotá. Fiz um treino aí de menos de 8 quilômetros e eu cheguei no hotel muito cansado. Eu tentei fazer um tiro lá de 100 metros, de 200 metros, mas foi muito difícil estar fazendo. E quando eu cheguei no hotel, parecia que eu tinha feito uma maratona, né? De tão cansado que eu fiquei, assim, tão ofegante. Então, realmente, estar correndo na altitude, ele força mais o corpo a trabalhar e isso é bastante benéfico, principalmente para quem está buscando performance. Tá certo, meus amigos? Qual será a próxima pergunta que eu vou direcionar aí ao nosso personal running? Um grande abraço para vocês.